Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica e Estatística, né, nessa nossa primeira parte aqui de revisão termodinâmica, vamos então agora para o nosso quarto postulado, né, tendo em vista que nós já discutimos os três postulados, né, os três primeiros postulados nas aulas anteriores. O primeiro postulado, né, o postulado da caracterização de sistemas termodinâmicos, é o postulado que fala para a gente quais são as grandezas que a gente precisa conhecer de um sistema para que ele seja caracterizado completamente no ponto de vista termodinâmico, e a partir disso a gente enunciou qual que é o problema central, né, para a gente resolver na termodinâmica. O segundo postulado fala para a gente que existe uma função entropia, né, fala da existência dela, e de que a sua maximização, né, passa exatamente, né, qual que é a configuração de equilíbrio, ou seja, nos permite resolver o problema. O segundo postulado ele nos passa uma ferramenta, que é a entropia, né, que a gente utiliza para poder resolver o problema central da termodinâmica. E o terceiro postulado nos caracteriza quem é essa entropia. Afinal de contas, se a entropia, se a informação da entropia, né, se maximizar a entropia, fala pra gente quais são as configurações de equilíbrio, a gente tem que saber quem que é essa função entropia. E aí quem faz isso é o terceiro postulado que eu comentei com vocês na última aula. Aqui no caso, né, vamos para o nosso quarto e último postulado, que é um postulado que é válido no ponto de vista geral. Né? Como a gente vai ver ao longo, né, desse curso de Mecânica e Estatística como um todo, nem todo sistema obedece o quarto postulado. Por quê? Né? Isso não seria meio contraditório, porque o postulado tem que ser obedecido, né, já que ele é uma verdade? Sim e não. O quarto postulado, na verdade, é uma coisa colocada a partir do momento que a gente sabe que é a característica de todos os sistemas, a partir, né, à medida que a gente vai reduzindo a temperatura, né, indo para temperaturas próximas do zero absoluto, a gente sabe que o sistema vai ter um certo comportamento quântico. Né? A gente sabe que tem que envolver mecânica quântica. E no caso, quando a gente trata de sistemas clássicos, a temperaturas muito longe, né, do zero, e realmente os sistemas que comportam de forma puramente clássica, nos regimes clássicos, eles não vão obedecer esse quarto postulado. Mas eles não vão obedecer esse quarto postulado porque a gente vai estar fazendo descrição de sistemas clássicos no regime clássico. Então não existe nada de quântico nesses regimes. Né? E, no caso, o quarto postulado é um requerimento que a gente sabe que tem que existir por conta da mecânica quântica. Então é aquela coisa, o quarto postulado ele nos passa uma informação que tem que ser obedecida, mas a gente sempre tem que pensar, quando a gente faz alguma descrição de um sistema termodinâmico, se ele está no regime que o quarto postulado pede. Se a gente está analisando um sistema no regime clássico, o quarto postulado não precisa ser obedecido. Exatamente pelo fato de que o quarto postulado leva em conta um regime que o sistema não se encontra. Então, né, ele é importante, claro, mas veja ele de uma maneira diferente que vocês veem os três primeiros. Os três primeiros são imprescindíveis para se resolver um problema de termodinâmica qualquer. Mas, bom, o quarto postulado nos diz que a entropia se anula em um estado em que derivada da energia interna com relação à entropia, mantendo V e N fixos, é igual a zero, ok? Então, esse daqui é o nosso requerimento. Del S, ok? Com V e N. Sempre que eu coloco, né, essas variáveis aqui do lado, né, embaixo nos parênteses, né, significa que eu estou levando em conta essa derivada mantendo esses caras constantes. Ou seja, né, aqui eu estou, né, esse tipo de derivada, ele implica em quê? Implica que eu estou escrevendo a energia como uma função de S, V e N, ok? Então, tudo isso aqui está implícito nessa derivada, ok? Então, para essa derivada fazer sentido, eu estou escrevendo energia com essa dependência funcional, que é uma equação fundamental, inclusive, como a gente discutiu, ok? E aí eu estou fazendo a derivada dele com relação a S, e aí, claro, esses outros caras são mantidos fixos. Eu estou enfatizando isso porque nada impede, né, como a gente vai ver em aulas mais para frente, de eu escrever, por exemplo, a energia em termos da entropia, pressão e número de partículas, por exemplo. Né, nada impede. Apesar de que eu ainda não defini pressão, vou definir, mas enfim, todo mundo sabe, né, o que é pressão, até porque, né, eu até comentei, o pré-requisito para esse curso é que você já tenha tido um contato com termodinâmica. Mas se eu escrevo dessa forma, esse quarto postulado não é válido para del U, del S escrito desse jeito. Por quê? Porque del U, del S escrito para uma expressão obtida dessa forma é del U, del S com P e N constante. E aqui perceba, é V e N constante. Então implica que para fazer essa derivação, necessariamente eu tenho que deixar a minha energia escrita em termos de V e de N. Eu vou até deixar isso aqui, né, exatamente para que fique enfatizado. Então o que o quarto postulado está falando para a gente é que quando, né, em um estado que del U, del S com V e N constante, no estado em que esse cara vai para zero, a entropia também vai para zero, ok? É isso que esse quarto postulado está falando para a gente. E na prática, como eu vou mostrar para vocês na próxima aula, essa derivada daqui, ela tem uma interpretação específica. Essa derivada corresponde à temperatura do sistema termodinâmico. Então, basicamente, o que o quarto postulado fala para a gente é o quê? Né? Quando a temperatura vai para o zero absoluto, né? Quando a gente pega um sistema e vai resfriando ele até chegar no zero, a entropia dele vai para zero também. Né? Então, a entropia sempre é zero em um estado que a temperatura termodinâmica é igual a zero. Esse quarto postulado também é conhecido, né? Alguns de vocês talvez já reconheçam, mas ele também é conhecido como um teorema. Okay? O teorema de um cara na física, né? De um físico. Eu não sei pronunciar o nome dele, então vou escrever, okay? Que é esse cara daqui.
Eu não sei pronunciar esse nome, então não vou nem arriscar, né? Só vou colocar aqui em escrito. Enfim, existe esse teorema específico, talvez alguns já conheçam, que ele nos diz que quando a temperatura de um sistema termodinâmico vai para zero, né, levando em conta, né, exatamente essas questões, né, envolvendo princípios de mecânica quântica e tudo, né, a gente tem que a variação da entropia ela vai para zero. Isso significa o quê? Significa que a entropia tende para um valor constante. Então, se você vai pegando processos e vai levando a temperatura para zero, né, por esses processos, você vai percebendo que quanto mais próximo você vai chegando de zero, mais a entropia vai se mantendo constante. Então, isso é um teorema, né, o teorema desse cara daqui, né, um teorema provado, né, ali no início do século XX. No caso, apesar de próximos, né, o quarto postulado e o teorema desse cara daqui dizem coisas diferentes. Okay? O que o quarto postulado está falando para a gente é somente que a entropia vai para zero. Somente isso. Né? Aqui não fala como é que é o comportamento ao longo da entropia ir para zero. Só significa que no limite da temperatura indo para zero, a entropia é igual a zero. No caso, esse teorema daqui, ele fala para a gente que a entropia ela tende a não variar quando vai para zero. Isso é extremamente forte. Porque significa que, vamos lá, imagina que a gente tem um gráfico aqui da entropia em função da temperatura, por exemplo. Isso significa, né, o fato da entropia ser igual a zero, no quarto postulado, só significa o quê? Que a função entropia ela é construída a partir do zero. Pode ser qualquer coisa desse tipo. O fato de que ΔS vai para zero significa que aqui tem que fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Opa, significa que tem que fazer isso aqui. Ó. Ela tem que partir de um ponto com derivada igual a zero. Porque à medida que a gente vai reduzindo a temperatura, a entropia ela não varia. Então percebam, são enunciados diferentes. Inclusive, na construção da termodinâmica que a gente vai fazer aqui nessa nossa aula de revisão termodinâmica, tanto faz qual que é o S que você coloca quando o T vai para zero. Okay? Se a gente leva em conta a forma que a gente vai descrever, que é em termos de postulados. Okay? Na prática, a gente poderia falar que a entropia vai para 3, né, que estaria de acordo com esse teorema, e, enfim, e a vida seguiria tranquilo. Não teria nenhum problema com isso. Né? Só que, no caso, né, o que o quarto postulado faz, ele fixa o S igual a zero. Se o seu objetivo com a entropia é somente utilizá-la para determinar quais são as configurações de equilíbrio termodinâmico, você pegar a entropia e somar qualquer constante C, a sua termodinâmica não muda. Por quê? Porque o ponto de máximo continua sendo o mesmo ponto de máximo, ela continua sendo monótona crescente, com a energia continua sendo contínua, continua sendo diferenciável. Ou seja, se você faz uma construção da termodinâmica sem análises do microscópico no sentido estatístico, que a gente vai construir a partir da aula 2, e aí nesse sentido, né, a sua entropia só vai ser utilizada para poder ser maximizada, para poder pegar a equação de equilíbrio, aqui, né, o zero é visto somente como uma escolha. Né? O quarto postulado simplesmente escolheu o zero. Poderia ter sido escolhido qualquer constante, em particular escolheu o zero, né, sei lá, para ficar mais bonito, mais simpático, mas tanto faz. Porém, como nós vamos ver nas próximas aulas, principalmente na aula 2 de ensemble microcanônico, a entropia ela tem uma outra interpretação, que é no que diz respeito à contagem de microestados, né, associados à configuração do seu sistema. E aí, quando a gente coloca a interpretação estatística, fica claro que, no ponto de vista físico da entropia, com uma grandeza geral, não somente para atingir o equilíbrio termodinâmico, essa constante tem que ser zero. Okay? Então, moral da história. Se você faz uma análise de termodinâmica sem nada de estatística, não te interessa qual que é o comportamento estatístico dos constituintes. O que você quer fazer é uma descrição termodinâmica para descrever termodinamicamente o sistema sem nenhuma análise estatística. Tanto faz qual que é a constante que você coloca aqui. Porque qualquer constante que você coloca, ela respeita o teorema desse cara daqui e tudo certo. Agora, se você leva em conta a entropia no ponto de vista mais geral, no ponto de vista físico, de tudo que a entropia pode significar, né, ou seja, também considerando as análises estatísticas, aí o S tem que ir para zero. Eu vou deixar isso claro, né, na aula de ensemble microcanônico, né, ao final dessa nossa revisão de termodinâmica, mas enfim, esse é o nosso quarto postulado, ok? É uma consistência, tanto no que diz respeito à parte da mecânica quântica, quanto uma consistência no que diz respeito à parte da estatística.